Obrigada. Ou seja, a lusofonia é minha especialidade. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite e pedir desculpas em nome da minha embaixadora da União Europeia, doutora Ana Paula Zacarias, por não poder estar aqui pessoalmente, porque ela se encontra em viagem oficial, acaba de voltar de Bruxelas e foi diretamente para o Belém, Pará, onde temos um evento com mais 8 embaixadores dos nossos Estados-membros lá, por isso ela está cumprindo uma agenda oficial previamente agendada. Mas eu estou aqui representando ela e fico muito feliz que vou ter essa oportunidade de contar um pouquinho, explicar sobre a cooperação jurídica na União Europeia. Eu preparei um PowerPoint que devagarzinho podemos repassar. Caso os senhores tivessem algumas dúvidas, podem interromper, podem esclarecer junto com o slide, não tem problema. E desde já queria pedir pelos erros em português que certamente vou cometer durante a minha apresentação, mas aqui na delegação normalmente trabalhamos em inglês e em francês, na maioria das vezes português é língua auxiliar, mas eu vou fazer o melhor para não abusar a paciência de vocês e não massacrar a linda língua portuguesa. Bom, então, queria começar por dizer que a política de justiça da União Europeia tornou-se fundamental para a nossa integração e já é muito tangível para todos os cidadãos da União Europeia. Ela tem um papel importante a desempenhar na aplicação dos valores comuns nos quais se baseia a nossa União, no reforço do crescimento econômico, principalmente agora na época da crise, e na contribuição da eficácia de outras políticas da União Europeia, porque tudo é interconectado. Uma política de justiça corretamente projetada na União Europeia pode assegurar que as pessoas e as empresas, nomeadamente as que fazem uso de seus direitos de livre circulação, beneficiem-se efetivamente a partir de um espaço europeu comum de justiça que é confiável e totalmente funcional. A cooperação jurídica na Europa está agora entrando em uma nova fase, é um momento muito importante. A Comissão Europeia veio com uma proposta de agenda para 2020 de fortalecimento de confiança mútua, de mobilidade e de crescimento na União Europeia. Essa agenda 2020 é conectada à agenda de crescimento econômico, ou seja, mais uma vez, cooperação jurídica tem um valor econômico muito forte e ela estabelece as diretrizes e dá uma orientação política aos trabalhos da União Europeia para os próximos anos. Essa agenda vai agora ser discutida com o Conselho, que é Conselho composto por representantes dos nossos Estados-membros. Como vocês devem saber, a Comissão Europeia é órgão que representa interesses da União como inteira, não dos Estados-membros. O Conselho representa Estados-membros e o Parlamento representa os partidos políticos em nível supranacional, ou seja, Partido Socialista no Parlamento Europeu composto por socialistas de vários Estados-membros. Não são partidos nacionais, mas são opções políticas. Bom, o resultado dessa discussão e desse processo sobre a agenda de cooperação jurídica até 2020 deve inspirar as diretrizes do Conselho Europeu, que é a reunião dos nossos chefes de Estados e governos. O resultado desses trabalhos, a nossa meta é, para até 2020, não tem mais fronteiras na cooperação jurídica na União Europeia, tanto em matéria civil quanto em penal. Ou seja, temos 6 anos pela frente para chegar ao fim desse processo. Bom, eu queria apresentar para vocês alguns números, dados interessantes que podem ilustrar o tamanho da mobilidade e integração entre os países membros da União Europeia. Ultimamente, aceitamos o 28º membro, Croácia tornou-se parte da União Europeia, e países marcados nesse mapa de cinza
são candidatos ainda, ou seja, a União não foi fechada ainda. Temos os Balcãs aqui, que são potenciais candidatos ou já candidatos. Temos Islândia e, claro, Turquia. A situação da Turquia é um pouquinho mais complicada politicamente. Mas os Balcãs estão no caminho agora também. Bom, então, voltando à nossa mobilidade na União Europeia, dos 28 países. A proporção de cidadãos que vivem em outro Estado-membro e são registrados para votar no lugar onde vivem é de 11,6% já. A Europa é o maior mercado de viagens do mundo. Todo mundo viaja na Europa. É um mercado que movimenta 550 milhões de viagens anualmente, cada ano. 13% dos 122 milhões de casamentos na União Europeia têm uma dimensão transfronteiriça, são casais misturados. Por exemplo, dos 2,4 milhões de casamentos celebrados no ano passado, 300 mil tinham uma dimensão transfronteiriça. É um grau muito alto de mobilidade. Na Europa existem cerca de 16 milhões de casais internacionais, como já disse, e pelo menos, infelizmente, 650 mil deles enfrentam a questão de divórcio todo ano. Estima-se que 450 mil famílias europeias lidam com uma sucessão internacional a cada ano. Isso movimenta valor de 120 bilhões de euros. Existem mais de 500 milhões de consumidores na Europa e elas gastam 56% do PIB, valor igual a 56% do PIB da União Europeia. Ou seja, com todo esse avanço e livre circulação de 4 elementos, porque nós temos livre circulação de pessoas, de serviços, de mercadorias e capitais na União Europeia, foi necessária a criação de um quadro de cooperação judicial além dos territórios nacionais. E ao longo dos últimos 15 anos, com base nos tratados de Maastricht, Amsterdão e Nice, que direito europeu para direito europeu, tratados é um instrumento mais importante. É uma espécie de constituição, sem ser chamada assim. A União Europeia desenvolveu progressivamente um espaço europeu de justiça e também uma própria política de justiça da União Europeia. Até recentemente, as prioridades de ação nessa área foram criadas principalmente pelo Conselho Europeu, ou seja, chefes de estados e governos, e isso não era lei vigente, eram apenas diretrizes para os Estados-membros, em que direção os Estados-membros possam ir. Não era lei vigente, não podia ser... a Comissão não podia fiscalizar a implementação dessas diretrizes nos países membros. Porém, hoje, essa situação está mudando e a política de justiça da União Europeia tornou-se muito mais parecida com outras políticas da UE já existentes, já com poder da Comissão de fiscalizar de implementação das leis. Em particular, a data importante era 1º de dezembro de 2009, quando o Tratado de Lisboa entrou em vigor. O Tratado de Lisboa, que não pode ser chamado a Constituição, porque é um nome Constituição soa forte demais, e pessoas que são contra federalismo europeu não gostam dessa expressão, mas eu vou falar por minha opinião. Eu sou pró uma União Europeia federal, portanto, para mim, o Tratado de Lisboa é, sim, uma Constituição da União Europeia. E com este Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu e o Conselho tornaram-se colegisladores na maioria das áreas de cooperação judiciária, tanto em matéria civil quanto penal. Importante que o Tratado de Lisboa preveu 5 anos de vacatio legis, uma espécie de vacatio legis, uma fase de transição que nós chamamos, e a partir de 1º de dezembro de 2014, a Comissão Europeia ganhará poderes iguais à cooperação judicial em matéria civil, ou seja, vai poder fiscalizar os países sobre a implementação das regras europeias em matéria penal. Isso
Significa que os Estados-membros vão agora ter que implementar todas as diretivas na matéria penal, mesmo aquelas que foram adotadas antes de 2009. Elas tinham 5 anos de tempo para ajustar. Quem não fez, agora vai ter que enfrentar a Comissão Europeia, que é muito eficiente em controlar o nível de transposição das regras europeias nos níveis nacionais. Bom. Desculpa, isso já passamos. Desculpa. Ok. Bom. Mesmo antes dessa data, 1º de dezembro de 2014, quando a Comissão passa a agir como guardiã da legislação em matéria penal, cooperação jurídica em matéria penal, a União Europeia já tomou várias medidas e fez grande progresso para estabelecer a base do espaço europeu de justiça, principalmente em matéria civil, mas não só. Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o progresso substancial foi feito no sentido de um melhor funcionamento do espaço europeu, pelas ações em 4 diferentes aspectos. E aqui temos, primeiro, reforço da confiança mútua. O que é reforço da confiança mútua? O conselheiro Saulo também já se referiu a isso. Bom, na União Europeia há mais de 8 milhões de processos penais todo ano. E muitos deles, não precisa dizer, têm dimensão transfronteiriça. Por isso, a política de justiça da União Europeia tem procurado desenvolver um espaço europeu de justiça baseado no reconhecimento mútuo e na confiança mútua, construindo pontes entre os diferentes sistemas de justiça dos Estados-membros. Isso tem exigido a construção de garantias jurídicas adequadas para se certificar de que as pontes construídas entre os sistemas jurídicos são estruturalmente sólidas. Na área da justiça criminal, a confiança mútua entre Estados-membros tem sido reforçada através de um estabelecimento progressivo de um conjunto de direitos a um julgamento justo. Normas processuais. São normas mínimas comuns para proteger as pessoas suspeitas ou acusadas de um crime. Por outro lado, o estatuto de vítima, durante todo o processo penal, também foi melhorado, proporcionando um mínimo de direitos, apoio, aconselhamento e proteção às vítimas e a seus parentes próximos. No nível da União Europeia, estándares mínimos que têm que ser incorporados em todos os Estados-membros. A confiança mútua é a base sobre a qual a política de justiça da União Europeia deve ser construída para garantir que os cidadãos, profissionais, juízes tenham total confiança nas decisões judiciais, independentemente do Estado-membro no qual tenham sido tomadas. Instrumentos da União Europeia, tais como o mandado de detenção europeu, que eu vou analisar mais para frente, e os regulamentos sobre questões de conflito de leis entre Estados-membros, exigem um alto nível de confiança entre as autoridades judiciárias dos Estados-membros. A confiança mútua entre os tribunais e administrações ajuda a reconhecer e fazer cumprir as decisões um do outro e facilita o acesso à justiça também, em igualdade de condições em todos os Estados-membros. Um requisito fundamental para a confiança mútua é a independência, qualidade e eficiência de todos os sistemas judiciais e também respeito do Estado de Direito, obviamente. Um ingrediente muito importante da confiança é que o progresso nas leis é baseado na realidade no terreno, ou seja, que leis já aprovadas a nível da União Europeia sejam transpostas igualmente em todos os Estados-membros. Bom, formação judiciária também é essencial para a construção da confiança mútua da União Europeia e a União Europeia está fazendo muito nesse sentido. O impacto da legislação da União sobre a vida cotidiana dos cidadãos e das empresas europeias é tal que todo profissional jurídico nacional, de advogados e oficiais de justiça por um lado, para juízes e promotores, por outro, também deve ser reconhecido na legislação da União Europeia e ser capaz de interpretar e aplicar efetivamente a legislação da União Europeia, juntamente com a sua própria legislação interna ao lado. No sistema legal descentralizado da União, os juízes nacionais muitas vezes precisam se tornar juízes de direito da União,
para serem capazes de cumprir suas responsabilidades. Treinamento de profissionais do direito na legislação da União é, portanto, de extrema importância, porque garante que a legislação da União Europeia seja implementada e aplicada corretamente, permitindo que os profissionais cooperem e confiem uns nos outros através da fronteira. Alguns números, mais de 130 mil profissionais do direito receberam treinamento em 2011 e 2012 na União Europeia, o que inclui 25% de todos os juízes e procuradores da União Europeia. E agora é hora de levar o treinamento de um passo além e envolver ativamente os funcionários judiciais e profissionais do direito na legislação da UE, no processo, desde o começo. Porque assim eles fazem parte e entendem melhor por que essa lei foi aprovada, por que tem que ser implementada e vão saber melhor interpretá-la no âmbito nacional. A experiência da Rede Europeia de Formação Judiciária, que é uma rede europeia que traz juntos os profissionais da área judiciária, deve ser consolidada e expandida para incluir todos os novos juízes e procuradores que entram na carreira, desde cedo. O potencial do e-learning, aprendizado pela online, também está sendo plenamente explorado na Europa nesse momento. A União Europeia deve fazer pleno uso das redes existentes para facilitar a formação de profissionais de direito e ajudar a alcançar o objetivo de formação de 50% destes. Essa é a meta até 2020. Seria um total de 700 mil profissionais. E a Comissão Europeia está dando dinheiro para isso, realmente, porque o Programa Financeiro de Justiça 2014-2020 reflete a importância concedida à formação pela Comissão aos profissionais do setor jurídico. 35% do orçamento global desse programa, de 380 milhões de euros, apoiarão projetos europeus de formação de alta qualidade para todas as profissões de justiça. Então, é muito dinheiro que vai ser gasto com a capacitação dos juízes nos próximos anos. Como já mencionei, a confiança mútua requer sistemas de justiça que são independentes, de qualidade e eficientes. Deficiências existentes ou potenciais, porque essas claramente existem na União Europeia, o sistema não é perfeito, elas devem ser abordadas para que os cidadãos e as empresas possam confiar plenamente no sistema judicial com o qual estão lidando. Garantia de que os direitos processuais de ambas as partes sejam protegidos também é um elemento fundamental para assegurar a confiança mútua, tanto em matéria civil quanto penal. A necessidade de reforçar os direitos processuais civis deve ser examinada, por exemplo, no que diz respeito ao serviço de documentos ou à obtenção de provas e para garantir que os melhores interesses da criança sejam respeitados como uma preocupação primordial. A fim de facilitar a colaboração em matéria penal, o reconhecimento mútuo dos instrumentos poderia ser reforçado com base no trabalho realizado até o momento, em áreas como reconhecimento de sanções pecuniárias, decisões de perda e desqualificações. Uma vez que o Ministério Público Europeu está configurado, é outro projeto que eu vou mencionar prático, uma dimensão prática da União Europeia, vou falar mais para frente, tem um projeto de criação de Ministério Público Europeu. A prática vai mostrar a eventual necessidade de medidas complementares. A legislação da União Europeia relacionada a direitos processuais em matéria penal está atualmente contida em um número considerável de diferentes instrumentos. São muitas leis. Elas foram desenvolvidas e adotadas passo a passo ao longo dos últimos anos. E para reforçar mais a igualdade de condições e a coerência da proteção dos direitos dos suspeitos, a necessidade de codificação desses direitos processuais penais poderia ser examinada também nos próximos anos pela Comissão Europeia. Bom, passamos ao ponto 2, a dimensão econômica da cooperação jurídica. Nos últimos anos, sob a pressão da crise financeira e da dívida soberana na zona de euro, a política de justiça da União Europeia tornou-se também um suporte para a recuperação econômica, crescimento e a reforma estrutural. Muito forte a dimensão econômica.
A União Europeia tomou medidas para construir progressivamente a confiança necessária para que as empresas e os consumidores possam desfrutar de um mercado único que realmente funcione como um mercado interno. Cortamos burocracia e custos. Por exemplo, uma decisão proferida em um Estado-membro pode agora ser reconhecida e executada em outro Estado-membro, sem procedimentos intermediários. O doutor mencionou aqui exequatur. Exequatur tem sido progressivamente eliminado, tanto em processos civis quanto comerciais. No domínio da proteção de dados, uma nova regulamentação pan-europeia está atualmente a ser objeto de negociações entre Parlamento e Conselho e substituirá as 28 diferentes leis nacionais na União Europeia. A Diretiva dos Direitos do Consumidor já é totalmente eficaz em todos os 28 Estados-membros. Ela aumenta a proteção dos consumidores e as empresas beneficiam-se de um único conjunto de regras básicas, reduzindo os custos. As regras europeias existentes sobre a insolvência transfronteiriça estão sendo alteradas nesse momento. Melhorar a independência, qualidade e eficiência dos sistemas de justiça nacionais é parte dos programas de ajustamento econômico na Europa. Ultimamente, o painel da avaliação da justiça da União Europeia vem ajudando os Estados-membros e as instituições europeias fornecendo dados objetivos sobre a eficácia dos sistemas de justiça nacionais. Está sendo feito um estudo comparativo. Quais sistemas estão mais atrasados, quais precisam trabalhar mais. As instituições da União Europeia também tomaram medidas para proteger melhor os interesses financeiros da União Europeia e do dinheiro do contribuinte contra a fraude. Este trabalho incluiu, em particular, a proposta da Comissão Europeia da criação de uma Procuradoria Europeia, o Ministério Público Europeu, que visa colocar em prática um organismo para garantir que os crimes contra o orçamento da UE sejam efetivamente investigados e processados, para que os criminosos sejam levados a tribunal e o dinheiro recuperado. E é muito dinheiro. Vou falar sobre isso pela frente. A política de justiça da UE deve continuar a apoiar a recuperação econômica, o crescimento e o combate ao desemprego também. Bom, justiça para os cidadãos. Aqui voltamos à questão da mobilidade. Os europeus estão cada vez mais aproveitando os direitos que o direito da União Europeia está lhes dando. Cerca de 14 milhões de cidadãos residem em outro Estado-membro que não é de origem deles. Tem que lidar com processos civis, com cartórios. Enfim, foram removidos vários obstáculos, ainda tem muitos, mas, por exemplo, certidões de nascimento, de óbito, não precisam mais ser traduzidos. Certidão de nascimento em todos os 28 Estados-membros são emitidos num formulário igual, e cada box, cada lugar tem um dado igual em todos os países membros, ou seja, funcionários dos cartórios já sabem qual informação é em que lugar. Claro que ainda existem certidões nacionais para uso nacional, mas caso o cidadão precisar o formulário europeu, ele é emitido pelo custo igual à certidão nacional. Desse jeito, pode levar certidão de nascimento da Polônia para Portugal sem necessidade de tradução juramentada. Isso é muito interessante, facilita muito a vida de cidadãos. Visando os cidadãos, foram introduzidos também portais. E-Justiça e Sua Europa, principalmente, que disponibilizam formulários dos tribunais em vários países, em várias línguas, traduções para várias línguas, também para facilitar acesso à justiça em todos os Estados-membros. E a União Europeia está incentivando o uso de ferramentas eletrônicas, o que pode proporcionar um benefício extra-real para os cidadãos e também para as empresas e próprios profissionais de direitos que podem consultar já primeiras legislações dos outros Estados-membros. E, finalmente, mas não menos importante, o espaço comum de justiça visa também proteção dos direitos fundamentais da União Europeia. A União Europeia tem a sua Carta dos Direitos Fundamentais, que é anexo ao Tratado de Lisboa, e é lei vigente na União Europeia.
Então, comissão é como guardiã do tratado, pode fiscalizar a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos europeus nos Estados-membros em base da Carta dos Direitos Fundamentais, dentro do espaço. Okay, isso como introdução sobre a política de cooperação jurídica na União Europeia em geral. E agora queria passar para a matéria penal, que é objeto de particular interesse dos senhores aqui hoje. E queria, durante essa parte da apresentação, falar sobre alguns exemplos práticos da cooperação jurídica em matéria penal na União Europeia. Vou falar da legislação e política penal da União Europeia, cuja meta é combate à criminalidade grave e transfronteiriça a nível da União Europeia. Vou também falar da Eurojust, que é uma entidade que apoia os Estados-membros na luta contra a criminalidade transfronteiriça grave. Queria também apresentar para vocês o mandato de detenção europeu, que é um instrumento, acho que hoje é o mais eficiente na área de cooperação criminal. Depois, reconhecimento mútuo em matéria penal, proteção das vítimas de crimes e direitos processuais dos suspeitos ou acusados em processos penais. Tudo isso no nível da União Europeia. E se sobrar tempo, queria também falar para senhores dos projetos de novas leis que estão sendo discutidas no momento na Europa. O primeiro é a diretiva antifraude e o segundo é o projeto de criação do Ministério Público Europeu, European Public Prosecutor's Office. Legislação e política penal da União Europeia serve o principal objetivo, que é combater a criminalidade grave e ou transfronteiriça a nível da União Europeia. São as chamadas Eurocrimes, os crimes mais sérios como terrorismo, lavagem de dinheiro, grupos organizados. A União Europeia age para combater esses crimes, mas tem duas sérias limitações. Sempre tem que lembrar das regras de subsidiariedade e proporcionalidade. Subsidiariedade significa que a União Europeia, a Comissão Europeia, pode sugerir propostas das leis só quando Estados-membros não conseguem fazer isso sozinhos. Ou seja, quando o valor da legislação no nível da União Europeia vai ser muito maior. E proporcionalidade, uma vez estabelecida a necessidade de ação por parte do legislador europeu, essa legislação não pode ir além do que realmente é necessário. Então, só nos casos onde Estados-membros não conseguem, digamos, resolver o problema sozinhos e só até um nível que é realmente necessário para resolver o problema em questão. O Tratado de Lisboa de 2009 prevê uma base jurídica clara para as regras mínimas relativas à aplicação das políticas da União Europeia nos Estados-membros e a definição das infrações penais e das sanções a nível da União Europeia para estes eurocrimes. Após o Tratado de Lisboa, como já falei, uma intensa atividade legislativa teve lugar nessa área. Foram adotadas as regras de direito penal, incluindo a luta contra a criminalidade no setor financeiro, fraude e a proteção do euro. De novo, estamos vendo o grande aspecto econômico da cooperação jurídica em matéria penal. A primeira avaliação da implementação nacional das diretivas relativas... Diretivas são as leis europeias. Só relembrar para quem já sabe, diretivas não são aplicadas diretamente nos Estados-membros. Diretivas são adotadas no nível europeu e depois precisam ser transpostas pelos sistemas legislativos de cada Estado-membro. O Estado-membro escolhe de que forma quer a diretiva, que a diretiva se torne lei no Estado-membro. Só que elas são obrigadas, tem tempo de transposição para cada diretiva. Estados-membros precisam incorporar isso. Então, primeira avaliação da implementação nacional das diretivas relativas ao direito penal na União Europeia em matéria de crimes ambientais começou em 2013 e está agora em curso. Lembrando que a Comissão só poderá fiscalizar os Estados-membros a partir de 1º de dezembro desse ano.
Mas a revisão já está indo, a Comissão já está olhando nas mãos dos Estados-membros como está indo a implementação. E, a partir de 1º de dezembro, caso os países não implementassem, a Comissão vai poder instituir um processo disciplinar que depois pode acabar até com multas financeiras. Normalmente não chega a isso, porque Estados-membros, quando se chama a atenção dos Estados-membros, eles rapidinho cumprem a exigência da Comissão Europeia antes de chegar na fase de pena mesmo, de punição em dinheiro. Bom, objetivos da política penal da União Europeia. A União Europeia visa estabelecer um quadro sólido de direito penal da União Europeia, isso para auxiliar na solução de crimes mais graves transfronteiriças, no pleno respeito das tradições jurídicas dos Estados-membros, ou seja, a legislação da União Europeia tenta levar em conta as tradições jurídicas e diferentes, às vezes, dos Estados-membros da União Europeia. Não é para unificar a força mudando os sistemas nacionais. As leis europeias, no nível europeu, tentam sempre ser mais abrangentes e mais flexíveis para poderem ser depois incorporadas em diferentes sistemas nacionais dos Estados-membros. Bom, consolidação e legislação penal da União Europeia em vigor, reavaliação do processo de implementação pelos Estados-membros, também a meta, verificar as áreas em que a legislação da União Europeia proporciona valor acrescentado, aqui é a regra de subsidiariedade, ou seja, a Comissão monitora constantemente onde a União Europeia pode ajudar os Estados-membros, e continuar a desenvolver uma política penal consistente e coerente. Bom, já que temos pouco tempo, eu vou passar para mandado de detenção europeu, que é um instrumento de justiça criminal mais bem sucedido e emblemático para o espaço europeu de justiça. Esse instrumento foi criado depois dos atentados no World Trade Center. Estados-membros todos estavam interessados em um procedimento mais eficaz para a transferência dos acusados ou pessoas condenadas. Mandado de detenção europeu é válido em todo o território da União Europeia, todos os países fazem parte. Uma vez emitido por um juiz do Estado-membro, outros Estados-membros são obrigados a prender e transferir a pessoa procurada para o Estado que emitiu o mandado. Esse mandado pode referir-se a um suspeito de crime ou a pessoa já condenada, mas só pode ser emitido no processo penal, nunca na fase de investigações, e só para crimes com penas a partir de 12 meses de prisão, 12 meses de prisão acima. Ou para execução de condenação já julgada, também pode ser emitido esse mandado, só que a pena já julgada pode ser no mínimo de 4 meses, não menos que isso. O mandado de detenção europeu permite extraditar suspeitos e criminosos condenados rapidamente, respeitando os seus direitos fundamentais. Cerca de 100 mil mandatos de detenção europeus foram emitidos contra os suspeitos ou pessoas condenadas na União Europeia desde 2004. Como falei, é um instrumento muito bem sucedido. Graças ao mandado de detenção europeu, aumentou a velocidade e facilidade de entrega de pessoas requeridas entre os Estados-membros, eliminou-se fase política e administrativa que consumiam muito tempo, colocou-se autoridades judiciais a cargo do processo e foi abolida a exigência de dupla criminalização, como foi mencionado aqui pelo conselheiro, para 32 crimes. Por exemplo, assassinato, estupro, corrupção, entre outros. Pessoas entregues ao abrigo do sistema de mandado de detenção europeu incluem um terrorista fugitivo de Londres, detido na Itália, um assassino em série alemão que foi rastreado na Espanha e, recentemente, o suspeito dos assassinatos em Bruxelas, no Museu Judaico, que foi preso na França e repassado para a Bélgica assim, muito rapidinho. Por outro lado, Estados-membros também têm relatado à Comissão casos em que, por erro ou abuso, foram emitidos
mandados por delitos menores. O extremo chegou por roubo de uma bicicleta entre Bélgica e Holanda. Isso é, obviamente, um erro do juiz, e para prevenir esse tipo de abuso, um guia europeu foi criado sobre o mandado em 2010, e isso levou a melhor controle da proporcionalidade na emissão do mandado, porque é um assunto muito delicado, principalmente para o Parlamento Europeu. Os parlamentares queixam-se muito que os direitos processuais da pessoa extraditada podem ser infringidos por causa desse procedimento muito rápido às vezes. Mas por isso, salvaguardas para os indivíduos sujeitos a mandado serão reforçadas pelas diretivas recentemente adotadas em matéria de direito processual no nível europeu. Bom, não tenho mais tempo para falar do Eurojust, mas vou ficar aqui depois, até o almoço, caso alguém quisesse conversar comigo, estou à disposição. Muito obrigada.